Oi, pessoal! Então, vamos continuar aqui com os nossos exemplos de material didático baseados numa plataforma de programação em blocos, o Scratch, tá? Eu fiz uma nova joaninha para vocês, que é a joaninha verde. Eu vou mudar de tela aqui, porque eu vou na plataforma e vou aqui da tela cheia e vou apertar a bandeira verde para nós. Olha só. Estamos desenhando a parede, a escada. Agora a caneta avisa que desenhou uma área com sol. A joaninha avisa que está usando um cinturão fotovoltaico. E a cada sujeira que ela aspira, ela faz gulp de engolir. E a sujeira muda de tamanho até desaparecer. Ah lá, vai de novo. Opa, engoliu e ela ainda por cima aumentou de tamanho. Só que agora, ó, quando ela chega no 15% de carga, ela vai lá para a plataforma de recarregar. Ela vai lá para o sol e recarrega. E pronto, ela volta e com a bateria cheia e tchum! E na hora que ela engole a última sujeira, ela diz, ó, a carga de sujeira dela estava atualizando o tempo inteiro 5 e ela para porque só cabem 5 sujeiras nessa nossa joaninha. Vamos voltar para o programa ver o que está acontecendo por dentro? Vamos lá. Programa não, lá nos nossos conjuntos de slides, né? Aqui. A gente tem, neste caso, além das atrizes caneta e joaninha, a gente tem 5 atrizes sujeiras. Essas sujeiras eu usei o próprio desenho de caneta lá, do Scratch. A ideia é essa, é para fazer alguma coisa que seja ilustrativa, não precisa ninguém ter um designer gráfico à disposição para fazer as nossas animações, né? A gente pode fazer, porque a gente está querendo trabalhar com os nossos usuários, sejam eles quem for, de uma maneira mais direta, né? A nossa linguagem. E aí a nossa sujeira se comunica com a joaninha, como? Toda vez que elas se encontram, a sujeira percebe que se encontrou com a joaninha e encolhe. A mesma coisa a joaninha, toda vez que ela encontrar com a sujeira, ela faz gulp, aumenta de tamanho e atualiza a carga de sujeira que ela tem. Lembra que eu falei que só cabe em 5? E a caneta? A caneta mudou em relação à primeira, porque além dela desenhar o que ela desenhava antes, ela mudou um pouquinho a escada, ficou mais curta, e ela desenha uma área com sol. Tá? Essas comunicações existem de uma forma um pouco mais elaborada que isso. Eu ilustrei para vocês aqui, nesse exemplo, nesse diagrama, ó, que a gente tem o usuário, somos nós que estamos vendo o que está acontecendo. A joaninha é uma das atrizes, a caneta é outra atriz e as sujeiras são as demais atrizes. Tá? A caneta desenha tudo, inclusive a área com sol. Quando ela desenha a área com sol, ela manda uma mensagem para o usuário. Tá vendo que tem uma seta indo de caneta para o usuário? Essa seta aí está dizendo, ó, está tendo uma comunicação, o usuário está sabendo que está tendo área com sol. Quando ela termina de desenhar tudo, ela faz como ela já fazia antes, o planta ok, para avisar a joaninha, pode começar a trabalhar. Mas ela também avisa as sujeiras, porque as sujeiras também estão esperando aquela mensagem. Tá? Demais. Aí a joaninha, quando ela recebe a mensagem de que a planta está determinada, ela se acerta, ela prepara a posição, tamanho, cor, carga e depois ainda avisa o usuário, estou usando meu cinturão fotovoltaico. E aí ela entra no loop dela. O loop dela agora é o mesmo que anteriormente, muda, mexe, só que ela ainda atualiza a bateria, tá? E esse loop de atualizar a bateria, que eu destaquei aqui para vocês, ó, ela move, atualiza a bateria. O que o loop da bateria faz? Ele desconta a bateria, né, e depois ele vai lá ver se a bateria está menor que 30%. Se estiver menor que 30%, ele só muda a bateria para um outro tom de verde. Prestem atenção que ela tem um tom de verde de carga cheia, um tom de verde de 30%. E depois, quando chegar no 15%, ela fica com um tom de cinza, não é mais verde, e ela vai lá para a área de sol recarregar. Tá bom? E a sujeira ela aparece, enquanto não tiver tocado na joaninha, quando ela tocar na joaninha, ela diminui até desaparecer. É isso que está ilustrando aqui o nosso código. Essa aqui é o código da atriz caneta, que mudou. Agora ela também, além de desenhar a parede e a escada, ela desenha a área com sol, que é muito parecido com o que a gente fazia antes, né? E
está detalhada aqui, inclusive com o novo comando aí, pense, né, que é área com sol. Novo não, que a gente já usou em outros recursos. E esse aqui é o esse aqui, então, é o algoritmo de uma matriz sujeira, tá? O que ela faz? Ela inicializa com esse recurso. Cada sujeira tem o seu próprio controle de se ela está ativa ou não, se ela está aparecendo ou não, se existe aquela sujeira ou não. O que eu chamei de tem sujeira. A variável para cada sujeira chama tem sujeira I. Tem sujeira 1, tem sujeira 2, tem sujeira 3, até 5. Quando a sujeira recebe, cada uma delas, o aviso, né, de planta ok, ela, que foi o cenário que terminou de ser desenhado, ela muda a sua própria variável, só a dela, para verdadeiro, para avisar, estou aqui. E aí, ela define seu tamanho, aparece, e ela fica repetindo a vida inteira dela, né? Até quando? Ela está repetindo até a sujeira dela virar falso. Como é que a sujeira dela virar falso? Quando ela encostar na cor da joaninha. Nesse caso, eu estou usando o comando tocando na cor da joaninha. Em alguns casos, eu estou usando sem contar no ator joaninha, se encontrar o ator joaninha. Verifiquem lá qual caso é qual caso para ilustrar para vocês, tá? Quando encostar no ator joaninha, quer dizer que a joaninha chegou nela. Se chegou nela, eu mudo tem sujeira para falso, porque ela já era, né? Joaninha vai aspirá-la. Aí ela repete 10 vezes, ela vai encolhendo, ó. Eu mudo o tamanho de um valor negativo, 10 vezes menos 10, ela vai diminuindo e ela no final avisa para a joaninha, faz favor de apagar, você me aspirou, agora atualize aí o que você tem que atualizar, que é a bateria e o tamanho dela, ainda fala gulp, certo? Esse aqui é a nossa atriz sujeira 1, essa atriz joaninha com esse código que ficou mais elaborado agora, mas mesmo assim eu organizei direitinho para ficar mais claro da gente entender, mais fácil da gente entender os blocos. Eu abstraí as partes, organizei as partes que são responsáveis por determinadas tarefas e coloquei dentro dos meus próprios blocos. Então, esse bloco aqui é o bloco de inicialização, tamanho e tal, né? Tamanho, posição, diz que está criando usando o cinturão, e ela vai repetir até a bateria ficar -1, que vai ficar movendo, e agora testa 3 cores, além da parede, além da escada da parede, ela também testa quando entra na área de sol. Se ela não estiver indo na área de sol para recarregar, ela bate e volta, como fazia com as outras, usando os mesmos comandos, que é o que está detalhado aqui na forma de algoritmo, tá? A joaninha também, então, quando ela recebe da sujeira, aspire-me, né? Quer dizer, todas as sujeiras dão o mesmo aviso. Aspire, porque para elas tanto faz, né? Aspirei. E para a joaninha tanto faz qual sujeira aspirou. Quando ela recebe uma sujeira, aspirar a sujeira, ela checa a capacidade. O que é checar a capacidade? Ela muda o tamanho, adiciona a carga, então o nível dela estava 0 para 1, para 2, para 3, até a quinta sujeira. Quando for maior que 4, no caso a quinta sujeira, ela diz que está cheia, ela aumenta o tamanho mais ainda e pare. Para todos os programas dela mesma, da joaninha, tá? Se ela não se encheu, não chegou no 5 ainda, ela só fala gulp e espera um pouquinho. Vocês podem brincar mudando esses parâmetros, por exemplo, faz ela ficar cheia quando ela tiver menos que 8, ela pode mudar de tamanho de ordens diferentes, e aí vai. Vocês podem brincar com esse código aí, fazendo o seu próprio remix, tá? E aqui é o código de atualizar a bateria, que ela já atualizava antes, mas eu deixei organizado aqui para vocês, porque agora ela faz mais coisas, né? Além de ela descontar a bateria, que é o que ela fazia antes, né? Ela verifica se a bateria está agora menor que a bateria cheia, que é um valor que foi inicializado lá no começo, já tinha, né? Se tiver menor, né? Menor, ó, operador menor, veja, operador menor que bateria full 15%. Aí ele vai e muda a bateria, muda a fantasia para essa fantasia cujo nome é 25%. O nome só que não está batendo, mas ele diz 15% e o teste é 15%. E a bateria, e a fantasia é só uma cor que eu estou mudando, deixando aquele cor cinza para ela ir lá recarregar. Ela vai recarregar. Se não, ela só muda a fantasia para uma outra fantasia e pronto, né? Os nomes nem estão... Ela mudou de fantasia, podia ser fantasia cor, bege e tal. E o recarregar? O recarregar, de novo, é um bloco meu que eu estou organizando para deixar claro que essa aqui são as instruções, a sequência de comandos que recarregam a bateria.
muda a bateria para full, porque eu fui recarregar, vou lá na área, aponto para a área de recarregar, independente de onde eu estivesse apontando antes, deslizo até lá, essas coordenadas eu sei que estão lá, que fazem parte da área, porque foi eu que desenhei a área, penso lá recarregando por 2 segundos, muda a fantasia para cheia, aponta para o ponteiro do mouse na hora de sair e sai. E vai em direção ao mouse. Vocês vão ver que ela vai... Mexam com o mouse só na hora que ela estiver saindo, só na hora que ela estiver começando que ela vai em direção ao mouse. Ela não fica seguindo o mouse o tempo inteiro, porque daí não ia ser um robô aspirador, ele ia ficar dependendo de você, não é o caso. Isso aí é só para vocês brincarem e ver que dá para seguir o mouse no programa, tá? Então, neste caso, a gente tem que os recursos utilizados, alguns exemplos de recursos utilizados nessa nossa animação foi, pela caneta, ela pensou, né, que a gente tinha usado em outros recursos aí, e ela usou o operador aritmético combinado aqui, né? Então, usou o operador de soma, de divisão e divisão combinada, né, com soma. A gente vai combinando os blocos, né? Juntando os blocos para fazer o que a gente quer. A sujeira já usou aquele recurso de uma variável dela mesma, que ela está controlando, né? Ela muda a sujeira dela quando ela começa para verdadeira e quando ela encontra a Joaninha, ela mesma muda a sujeira para falso, porque daí a gente quer que ela deixe de existir. Esse recurso é muito utilizado, um monte de condicionais que vocês vão ver por aí. E a própria Joaninha, ela tem a novidade de que agora ela aponta para o ponteiro do mouse quando ela começa e quando ela sai da área de recarregar, só para ilustrar. A ideia não é que ela fique apontando, como eu já disse. E ela também muda o tamanho, muda a fantasia, que é uma novidade aí para vocês em termos de código. A gente já usou mudar a fantasia em todos os nossos algoritmos de busca lá. Lembra que aparece o número, aparece o verde, aparece o número, aparece aquela parte fechada? Aquilo lá cada número tem 2 fantasias. Uma fantasia que é o número e a outra fantasia que é a parte escondida, como se fosse uma carta de jogo de memória, né? E aí uma hora aparece uma, aparece a outra. Eu estou usando naquele caso o recurso de mudar a fantasia, tá? Olhem lá que vocês vão ver, tá? Esses são os recursos aqui que a gente está usando nessa animação. Existe um outro recurso que o Scratch e outras programações... Aliás, o recurso de bloco, todas as linguagens têm, quaisquer umas, sejam elas visuais ou não visuais, tá? O que a gente chama lá de função. Você organiza o código de uma maneira que ele faça... Aquele código tem uma tarefa específica, uma função específica, e você... Tanto que tem linguagem que chama de função, e você chama aquele bloco sempre que necessário. Olhem lá, vão em detalhes no Merge Sort para vocês verem que ele está usando, inclusive, o próprio, chamando a si próprio. No caso de recursos de listas, é um recurso que a gente utilizou aqui no navegação com pilha. Lembra que eu tenho que ficar guardando? Vocês viram lá, vários de vocês falaram, legal, deu para entender. Então, aqui nesse caso, eu criei uma pilha, né, que eu chamei de pilha, mas é uma lista no Scratch, que vai guardando o caminho por onde eu passei, tá? De acordo com as navegações que a gente fez aqui. E vocês viram lá que eu só vou poder ir para frente se a seta correspondente existe, né? Se eu dou uma seta, se eu tento acionar um desses botões e a seta, né, a ligação correspondente não existe, ele faz o quê? Pensa lá alto e fala assim, se toca, aqui não tem para onde ir. Aí você vai e tenta hoje. Só que conforme ele vai navegando, ele vai lembrando, porque quando eu der volta, ele volta para o lugar certo. Tá? Então, e ele guarda na pilha o caminho. Né? Neste caso, só para ilustrar para vocês, se vocês olharem no programa, alguns de vocês olharam, tá? A gente tem lá 19 atores, que eu fiz assim porque eu quis fazer. Porque é mais fácil pegar um ator e ficar colocando do que ficar desenhando. Eu acho que fica... Quando eu desenho usando o editor gráfico, usando o círculo dele, a letra dele fica bem mais bonita que a minha quando eu desenho, tá? Então, sempre que eu posso, eu uso. Então, eu tenho esses vários atores aqui que, na realidade, eles estão lá só para preencher o cenário, como a gente faz com as paredes, a escada e a área de sol da Joaninha. Tá? Quem é realmente ator que atua, né, que não está sendo lá figurante só fazendo parte do cenário, é a bola, né, e os botões de volta, avança, desce, sobe e inicia. Tá? Então, o que todos os botões, na realidade, fazem? Né? Os botões todos fazem a mesma coisa.
quando ele for clicado, né, ele fala, no caso, quando o ator for clicado, a bolinha, né, desculpa, 5 botões, ele pega e fala assim, ó, esse aqui, se esse ator aqui é este de DC, tá? Então, esse de DC corresponde a esse. Então, quem descer, ele fala, transmita, desce. Transmita, desce para quem? Para quem quiser receber essa mensagem. Quem é que está interessado em receber a mensagem? A bolinha. A única pessoa que está recebendo mensagem é a bolinha. Os botões aqui só transmitem. Então, esse desce, esse aqui avança, esse transmite sobe, esse transmite volta, e esse aqui transmite para A. Quer dizer que vá para o A, que era o primeiro do nosso mapa de navegação. Tá? Lembram lá? Né? Esse aqui era o A. Então, toda vez, quando eu desenho, quando eu clico em posicionar a bolinha, independente, né, do começo, a bolinha vem para cá. Tá? E ele tenta aí. Esses são os atores e a bolinha mesmo tem esses códigos aí. São todos parecidos, quase idênticos. Tá? Eles só estão mapeando explicitamente aquela navegação que eu fiz. Aquela navegação não está relativa como os códigos estão nas listas, nas buscas, né? Aqueles códigos estão mais inteligentes, porque são os algoritmos mesmo que eu coloquei. Ou algoritmo de busca binária, ou algoritmo de busca sequencial, ou algoritmo de ordenação, né, por seleção. Né? São os algoritmos que eu implementei em Scratch para mostrar para vocês a animação. Neste caso aqui é só uma simulação, né? Então os códigos são bem amarrados naquele mapa. Se você não colocar aqueles atores lá todos, eles vão fazer a mesma coisa, porque ele está fazendo aqui, ó, ele vai, quando é clicado, quando ele começa, ele zera, ele cria, apaga todos os itens da pilha e vai. Quando eu colocar para A, ó, ele coloca, mostra a pilha e vai lá na posição. E conforme eu vou navegando, ele vai ver, posso navegar? Se eu estiver tocando no B, qual que é a ação? Se eu estiver tocando no C, dá para voltar? Se eu estiver tocando no D, dá para voltar? Se eu estiver tocando no F, dá para voltar? Vão lá no desenho que vocês vão ver que são esses exatamente os que dá para voltar. Ó, do B eu consigo voltar, do C eu consigo voltar, do D eu consigo voltar, do F eu consigo voltar e do G eu consigo voltar. Tá? Então, essa aqui está amarrado exatamente o que eu quero. O que dá para fazer de acordo com esse desenho aqui. Só funciona para esse desenho. Esse conjunto de códigos. Então, esse aqui corresponde ao voltar, né? Esses outros aqui correspondem ao avança, ao desce, e esses todos são blocos que estão associados à atriz bola, tá? A nossa atriz bola, aquela bolinha verde. Cada vez que eu avanço, vejam que quando eu avanço, se for um avanço válido, né, eu adiciono o próprio elemento que acabou de dizer que é para eu avançar na pilha. Ó. Então, se eu encostei em A, está aqui. Eu deslizo até B, de A para B, a bolinha, vocês lembram que ela vem daqui até aqui, e eu adiciono A à pilha. Vocês viram isso acontecendo, não viram? Aí, se eu tivesse em B, eu vou de B para C e adiciono B na pilha. E se eu estiver indo de C para D? Se eu estiver tocando C, eu vou até C e deslizo e adiciono C na pilha. Aliás, preciso agradecer uma das nossas alunas que observou que numa desses códigos aqui eu tinha colocado a letra errada. Né? Logo de cara que foi publicado, eu falei, ups, obrigada, corrigi, agora está funcionando. Obrigada pela dica, pelo bug, avisem, todo mundo erra, eu inclusive, tá certo? Então, toda vez que eu vou para frente ou eu desço, eu adiciono elementos na pilha, porque eu estou empilhando e eu tenho que lembrar o caminho de volta. E toda vez que eu volto, né, eu tenho que fazer o quê? Retirar da pilha, né, que foi o que vocês viram. Eu vou avançando, eu vou aumentando a pilha, eu vou voltando, eu vou diminuindo a pilha. Então, se for um elemento, eu apago o último. O que é tamanho de pilha? É o último. Apague o último, apague o último, apague o último. E se não for nenhum desses comandos válidos, eu aviso para o usuário, 2 segundos, tá? Muito bem, pessoal, esse é o nosso comando, essa é a nossa animação de navegação, simulação de navegação com pilha, que eu queria ilustrar para vocês e detalhar para vocês, porque foi um recurso
uma animação onde eu primeiro usei o recurso de listas, tá? Que é onde eu estou aqui guardando, essa lista que eu chamei de pilha, né? Essa lista aí que eu estou guardando conforme eu estou navegando. Tá? Eu usei esse recurso direto em todas as nossas navegações de busca, todos os nossos de busca e de ordenação também usei, tá? E lá eu usei mais coisa também que vocês vão se divertir olhando quando vocês forem tentar abrir o código e ver o que está acontecendo, né, que é o recurso de clones. Bom, é isso aí por hoje. Até a próxima.